Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Engenharia Descomplicada. Hoje o nosso segundo episódio com um convidado especial. Vamos começar por aqui. Paulo Capistrano, meu amigo, engenheiro civil. Como é que tá, Paulo? Tudo bem? Tudo bem, Otávio Barrinha. Nós mais uma vez aqui no segundo episódio do podcast Engenharia Descomplicada. Hoje com um convidado muito especial. Não há como não falar de engenharia, não falar de fundações, sem falar de Jorge Barbosa, da Barbosa Dalla Rosa. Legal, legal. Tem coisa boa vindo por aí, então. Pessoal, é isso aí. Eu vou falar rapidinho de mim aqui. Tem gente que ainda não assistiu o nosso primeiro episódio. A gente teve bastante sucesso. Inclusive, o nosso podcast é o primeiro podcast de engenharia do Mato Grosso. E eu tive um retorno, a gente teve muito retorno, feedback de amigos, de profissionais que assistiram, nos contaram, elogiaram, criticaram, muita coisa boa. E todo mundo... Já as pessoas começaram a fazer alguns pedidos de temas sobre o que a gente falar, então a gente tem algumas anotações e vamos tentar trazer para vocês aqui o melhor conteúdo possível, que seja rápido. A gente agora também está no Spotify, que eu mando o link para o pessoal, para você assistir quando está na estrada, quando está no trânsito, né? Isso aí fica legal. Bacana. Ou no YouTube, no Paulo Capistrano, ou no Otávio Barrinha. É isso aí. Paulo, eu sou engenheiro civil de formação, mas sou área comercial hoje, fui migrando, aí a gente vai falar mais um pouco no decorrer do podcast. Fala pra gente então sobre você, o Paulo tá aqui com um viés mais técnico, a parte técnica e a parte mais comercial. Conta rapidamente um breve resumo da sua história. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Capistrano, eu sou engenheiro civil, especialista em gestão de obras de engenharia, técnico em obras de grande porte, né? Atuo há 25 anos no mercado de grandes obras e hoje atualmente atuando na construção e ampliação de um resort aqui no Lago do Manso, em Cuiabá, para ser mais preciso, Chapada dos Guimarães. Chapada dos Guimarães, coisa boa. Ampliação então de um resort, é isso? Isso, são mais 135 apartamentos, hoje ele conta com 256 apartamentos e mais 100 unidades habitacionais. Então, ampliando para 135 unidades a mais do que já tem hoje instalado no hotel. Legal, legal. É isso, gente. E eu atuo com uma operação de locação de andaimes, escoramentos, travamentos de formas e atendo todo tipo de obras dentro do estado, fora do estado. Faço mais a parte comercial, conforme eu falei para vocês. E a gente vai fazer algumas perguntas aqui. O nosso intuito com esse podcast é levar para jovens profissionais, para quem ainda está dentro da faculdade, quem quer fazer estágio, ou para os profissionais mais antigos se atualizarem, levar notícia, levar conteúdo e contar a história de várias pessoas para, de repente, ajudar, direcionar, eles terem um rumo. Eu, por exemplo, comecei executando obra e hoje sou comercial, né? O Paulo... Paulo, por que você escolheu engenharia no meio de tantas profissões aqui no Mato Grosso? Você se formou há alguns anos aí, que você já me falou, talvez não era uma época tão próspera na engenharia. Por que você escolheu esse curso? Na realidade, foi um teste vocacional que eu fiz na época, né? No Colégio Salesiano São Gonçalo, um colégio tradicional aqui em Cuiabá. E o exame psicotécnico revelou que eu tinha aptidão para engenharia, porque eu tinha muita habilidade com matemática, com física, com química, e decidi fazer engenharia. E depois de formado, na época me disseram que não ia ter mercado. Imagina, em 1992, o mercado da construção era baixíssimo, poucos prédios em Cuiabá. Então, eu decidi não desistir, porque mesmo naquele momento de crise, o mercado, as crises vão e vêm, né? O mercado logo se aquece e vai ficar em pé quem? Quem estava preparado, quem não desistiu, quem se aperfeiçoou, quem estudou. Então, é o que eu sempre falo para os jovens que estão começando. Nunca desistam da engenharia, porque é um mercado muito promissor. 15%, Barrinha, um dado importante, 15% do PIB brasileiro está dedicado a indústrias da construção, Legal. né? Indústria da construção, engenharia naval, engenharia petroquímica, engenharia de alimentos, engenharia civil, mecânica, enfim, 15% de todo o PIB nacional está dedicado hoje à engenharia. Isso é um dado importante. Um outro dado que é legal falar, 20% apenas das nossas rodovias são pavimentadas. Apenas 20% das nossas rodovias hoje são pavimentadas. E desse 20%, apenas 50% está em boa condição de uso, em estado bom de trafegabilidade. Então, imagina quanto ainda será investido em construção de estradas, né, terraplenagem, bueiros, obras de arte especiais, pontes, viaduto, muito será investido
né? Em rede de esgoto, tratamento, coleta do lixo. Você acredita que só 90% da população tem água potável em casa? 10% da população ainda não tem água potável em casa. Então, possivelmente, muito será investido em estação, tratamento de água, abastecimento de água, reservação de água, coleta de lixo. Há um dado, coleta de esgoto, aliás, há um dado importante. Só 50% do nosso esgoto é tratado atualmente. Então, temos mais 50% de tratamento de esgoto no Brasil. Muito será investido, então, em esgoto, em águas, ferrovias, né? Portos, aeroportos. Isso sem falar, Barrinha, em energia elétrica, energia eólica, né? Placas fotovoltaicas. Então, para quem está começando, nunca desista da engenharia. Ah, legal esse papo, hein? Eu vejo tudo isso que você falou como oportunidade. Oportunidade de trabalho para o profissional, para o estagiário, para o empresário que tem, de repente, igual a gente vai trazer daqui a pouco aqui o Jorge da Fundação. Se tem rodovia a ser pavimentada, um dia ela vai ser pavimentada e isso vai ser serviço para a gente. Se tem que criar estações de tratamento de água ou de esgoto, enfim, organizar a coleta de lixo, tem trabalho para aquele profissional que gosta mais do escritório, que tem que planejar, projetar tudo isso. Vai ter o trabalho para aquele que vai estar no campo executando tudo isso. Sim. Né? E vai ter o trabalho para quem quiser aproveitar todo esse ecossistema e fornecer uma série de coisas. Achei legal esses dados que você falou, né? Eu já vivi uma outra época. Eu me formei em 2010 para 11, passei alguns anos ali na faculdade, que eu gostava bastante, e eu peguei o boom, né? O meu primeiro salário foi um salário totalmente fora da curva, e 3, 4 anos atrás, o cenário da engenharia era muito, muito ruim. Então, sim, é muito cíclico, eu concordo com você, mas a construção civil, a gente ouve muito, ajuda a movimentar o país. Falando de Mato Grosso, a gente está dentro do Mato Grosso, nosso podcast é da engenharia aqui no Mato Grosso, a gente tem ferrovia em construção, a gente tem obra de pavimentação, a gente tem obra de construção civil, pública, privada, prédios, casas, condomínios, loteamentos, parque, tem um parque muito grande que a gente vai falar daqui a pouco dele. Então, assim, tudo isso, quem estiver estudando agora, entrando no mercado, pensando, igual o meu filho que tem 14 anos, de repente, tem muita coisa para acontecer em todo esse período, muito desenvolvimento. Eu ouço alguns dados, eu leio sobre alguns dados e que a população do Mato Grosso deve dobrar de tamanho até 2050, um movimento contrário do movimento do mundo, não só do Brasil, que é a população reduzir. Então, existem dados de migratório, as pessoas vêm de outros estados para cá, de desemprego mais baixo, na verdade, de emprego pleno, né? Hoje a gente vive no Mato Grosso, e a gente precisa aproveitar tudo isso, surfar essa onda, esse momento bom, e estar preparado para os momentos difíceis, porque, como você falou, é cíclico, né? É isso aí. Sim, com certeza. Você acredita que o Brasil hoje precisa de 120 mil engenheiros? A necessidade do país hoje. E sabe quantos se formam por ano? Apenas 40 mil engenheiros se formam, e a necessidade é de 120 mil. Então, 3 vezes mais, né? Mais um dado importante aí para quem está querendo escolher um curso. Exatamente, né? Fazer uma faculdade. No caso aqui, eu e o Paulo somos engenheiros civis, mas em todos os ramos de engenharia, eles estão interligados e precisam para que tudo aconteça, né? E é muito legal, a gente também vai falar mais um pouco aqui, a questão de repente, você faz uma engenharia de mineração. Muito provavelmente você vai ficar num lugar um pouco mais distante da cidade, você vai ficar, de repente, lá numa usina, etc. E às vezes é legal a gente tentar pensar, filtrar um pouco das coisas antes, porque você gosta, não gosta, enfim, né? Cada um tem um perfil. Esse é um dado legal. Você fala, né? Você está sempre falando ali, se você gosta da engenharia, são 30 anos, Paulo? 25 anos. 25 anos. Se você pudesse voltar no tempo, você faria engenharia de novo? Você faria a mesma engenharia civil? E, na sequência dessa pergunta, você faria muita coisa diferente do que você fez ou você acha que você seguiu um caminho que te satisfez bastante? Óbvio, né? Um cara de sucesso igual você provavelmente seguiu um caminho muito legal. Mas, assim, você faria engenharia de novo? Eu faria de novo, Barrinha. É claro que não é fácil, né? Que para quem está começando, é importante dizer isso. O caminho é árduo, mas o engenheiro ele tem que ser uma pessoa intrépida, uma pessoa audaz, uma pessoa corajosa. O engenheiro ele tem que ser aquela pessoa que, mesmo nas piores condições, ele levanta a cabeça e continua. O engenheiro ele pode abrir um PJ e abrir sua própria empresa, ele pode ser um administrador de empresa,
Porque na faculdade, Barrinha, a gente é massacrado com exercícios matemáticos, exercício de cálculo. E qual que é a parte boa disso? O engenheiro ele tem uma capacidade de análise crítica e raciocínio lógico muito grande. Perfeito. Então, você acredita que até o mercado financeiro capta engenheiros para trabalhar nos bancos, nas instituições financeiras? A maioria dos concursos públicos para auditor, a maioria das vagas são preenchidas por engenheiros civis, né? O engenheiro civil, se o mercado não está aquecido, ele vai fazer um concurso público, ele vai fazer uma auditoria, ele vai abrir a própria empresa. O engenheiro tem que ser empreendedor, mesmo nas piores situações, ele não desistir e continuar a pegar pontas soltas no mercado, abrir sua empresa, entregar resultado. Até porque lá na faculdade a gente já tinha que penar, a gente já tinha que se virar para fazer o que o professor pedia, para organizar o grupo, ou aquelas contas intermináveis e muito difíceis. Então ele vai criando uma casca grossa ali, né? Isso eu acho legal. Então você faria engenharia de novo? Faria engenharia de novo, né? O caminho... Porque o piloto da nossa carreira somos nós mesmos. A nossa carreira é um avião e o piloto somos nós. Então, o manche ali, ou você puxa ele e sua carreira decola, ou você declina. E para isso eu indico sempre um network, porque com um network você conhece pessoas e pessoas aumentam possibilidades. Perfeito. É claro que tem que fazer um estudo também. O engenheiro é uma pessoa que lê muito, que está sempre em estudo, sempre se aperfeiçoando, sempre aprendendo novas tecnologias, né? Hoje a gente tem a plataforma BIM, a IA que está aí, veio para ficar. Então, o engenheiro tem que ter um estudo profundo, porque quando a gente estuda muito, se torna uma pessoa sábio, isso abre um leque, e com o leque abre mais oportunidades para o engenheiro. Perfeito. Se a gente falar do tema mão de obra, que é uma dificuldade, a gente falou bastante no primeiro episódio, a gente precisa usar novas tecnologias que utilizam mais maquinários, né? Ou tenham ali menos a atuação do ser humano, e isso não deixa de ser estudar cada vez mais, entender as novas tecnologias, viajar para fora. Muita gente viaja para a China, vai ver o que acontece, como acontece, eles estão lá no ritmo mais acelerado, tem eficiência, o que eles fazem de diferente. Eu acho isso muito legal. Você falou de coragem e você falou sobre empresas e concursados engenheiros. Eu acabei de chegar de Campo Grande, sou de lá, estava lá a trabalho essa semana, encontrei alguns amigos, vários colegas meus de sala são concursados com bons salários. Isso é importante. Às vezes você quer mudar o rumo da sua carreira, tem bons concursos para engenheiro ou em outras áreas que querem, né? Que o apetite é para pessoas com formação de engenharia. Isso eu acho muito legal e é mais um diferencial. E eu trabalhei em 3 grandes empresas na área comercial, nenhuma era do ramo de engenharia. Então a faculdade realmente traz uma bagagem muito legal, vale a pena se esforçar para terminar, porque ela é muito complicada ali no meio, tem matérias mais difíceis, etc. Então eu acho que é muito válido tudo isso. O leque de oportunidades é muito grande dentro da engenharia e fora da engenharia, né? Como eu, por exemplo, que tenho uma locadora de andames e escoramentos e atuo fornecendo equipamento para obra, né? Tô ali indiretamente ligado à obra, mas não tô mais tão diretamente igual eu estava antigamente, quando eu... Aliás, você sabia que eu já executei obra? Verdade? No começo da carreira? Comecei... Conta aí um pouco pra gente. O pessoal é curioso porque conhece o Barrinha, o mestre das estruturas auxiliares para obra, né? O rei do andame fachadeiro. É isso aí. Tem muita coisa aí em obra. Pensou em obra, pensa em Locke Andames, pensa em Otávio Barrinha, porque não só na parte comercial, conta pra gente aí a parte de obra. É legal esse assunto, né? Que foi o que me fez olhar para o que tinha ao redor da obra e eu tentar chegar num ponto em que eu fosse comercial. Eu executei obra de pavimentação asfáltica, drenagem, rede de água, rede de esgoto. Sempre gostei desses itens mais pesados. Eu já construí uma ponte lá em Campo Grande, no final da Avenida Bom Pastor. Eu participei de vários processos. E eu fui entendendo que não era o meu perfil, aquela execução de obra. É muito gostoso, você chega cedo na obra, você passa o dia todo resolvendo o problema, né? Você sai realmente satisfeito, realizado, mas não era o que eu gostava. Eu mudei, trabalhei um pouco, por algum tempo, numa área um pouco mais consultiva, no BID. Inclusive, ontem me reuni com o pessoal que a gente se reúne há quase 15 anos, todo final de ano, que a gente trabalhou junto lá atrás num projeto em Campo Grande. E também vi que ali eu fiquei um pouco mais na área comercial, a gente era consultivo, mas intermediava ali as partes que existiam à época, mas ainda não era aquilo, né? E quando encerrou esse ciclo no BID, eu entrei numa empresa grande de engenharia de locação de equipamento, que é a Mills.
E ali da Mills, eu entendi o que era ser comercial e que era exatamente o que eu queria. E veio uma recessão, uma época de crise, né? Dessa época, a Mills foi embora. Esse é o motivo, inclusive, de eu ter vindo para Cuiabá. A Mills foi embora de Cuiabá, eu continuei aqui atendendo remotamente e pensei, né? Chegou um ponto que eu falei: eu vou tentar comprar um material e montar uma empresa semelhante a essa. Então, é daí que surgiu a minha primeira empresa, Top Locações, que a gente está vivendo uma fusão hoje, e a partir de, inclusive, de hoje, Top Locações é Lock Andames. A gente uniu a maior locadora do Mato Grosso do Sul com o know-how e a experiência que a gente tem aqui para ser a maior do Mato Grosso, essa é a expectativa. E com essa questão de ser empreendedor, de estar perto da obra da minha formação original, eu consegui abraçar ali de um modo que eu gostava. E foi muito legal. E eu sou insistente em falar para quem assiste, para os mais jovens ou para os mais velhos, porque eu redirecionei a rota do Boeing, que ele falou que a gente é o piloto, já com mais idade, não foi jovenzinho. E eu já redirecionei a rota 2 vezes, que eu vou falar mais depois para vocês, né? Então, a gente tem a oportunidade, dá tempo da gente redirecionar sempre, conversando com profissionais, perguntando como é, visita uma obra, vai na visita técnica da faculdade, isso é muito legal. Estágio sem ganhar dinheiro, estágio remunerado, estágio para aprender, faça a parte mais interna de laboratório, porque você vai enxergando todas as vertentes e vai até encontrar a parte que te agrada mais. Sim, é né? isso. E hoje, Paulo, eu queria que você falasse assim, de alguma grande obra que você participou, várias você participou, que mudou a sua mentalidade, o que você pensava, que você acha que foi importante para você dar aquela virada de chave, profissionalmente, amadurecer como pessoa e também na engenharia. Pô, eu vim ali fazendo, de repente, uma coisa mais simples, daqui a pouco chegou uma obra mais elaborada, foi um desafio e mudou ali sua vida pessoal, né? Fala pra gente uma que foi marcante para você. Eu costumo dizer que eu nem sempre trabalhei com grandes obras. Tudo tem um começo. Lá atrás eu trabalhei bastante com pequenas obras e obras públicas. Foi daí então que eu decidi montar a minha própria empresa em sociedade. Em determinado momento a sociedade desfez e eu decidi entrar para o mercado de grandes obras, que foi o Shopping Goiabeiras. Na época, inclusive você estava lá, presente Sim. também. Eu era responsável pela parte de retrofit do Shopping Goiabeiras e responsável pela ampliação. E foi lá que mudou muito a minha mentalidade, mudou muito meu mindset, porque eu comecei a ver a obra por setores, por fragmentos, né? Então, as grandes obras se dividem em gerência de contrato, gerência de produção, o pessoal de planejamento. Foi lá que eu tive acesso a como se planeja uma grande obra, como é que se faz um cronograma, como é que se monta uma planilha orçamentária, como é que os custos são segmentados. Então, ali me deu uma ideia, uma visão de uma grande obra. E foi aí que realmente eu me identifiquei e vi que eu poderia me dar bem naquele processo. Trabalhar com muita gente, trabalhar com gestão de pessoas, que com gestão de pessoas você consegue interrelacionar, né? Independente se a pessoa tem um temperamento forte ou se ela é de um temperamento mais tranquilo. O engenheiro tem essa capacidade. E foi lá que eu identifiquei isso, né? Que eu identifiquei legal. também trabalhar com sustentabilidade. Naquela época já se falava em placas fotovoltaicas, naquela época se falava já em práticas sustentáveis, reuso de água, enfim. Isso foi me despertando essa visão do engenheiro, porque ali o engenheiro tinha que ser completo. Ele não tinha que ser só um cara ético, profissional, técnico. Lá não, ele tinha que ter uma pitada de cada coisa. Tinha que ser técnico, tinha que ser ético, tinha que ser empreendedor, tinha que entender de planejamento, tinha que ser ambicioso, tinha que ter um olhar de dono, porque o engenheiro ele tem um olhar de dono, Sim. né? Os grandes engenheiros se transformam depois proprietários de empresa, de construtora, por conta dessa visão empreendedora. E a eficiência na obra, quanto menos o cliente gasta, pode ser que você tenha um retorno, uma participação lá ao final, e você também ganha com isso proporcional ali ao seu risco. Justamente. É ali que o engenheiro começa a ser uma pessoa exclusiva, que ele começa a captar que existem pontas soltas, identifica que ele precisa parar arestas e entregar uma melhoria no processo, né? Perfeito. E o seu cliente, quando ele te contrata, ele tem uma mentalidade bem definida. Ele quer uma obra pronta, com qualidade, no prazo e com custo. Então, você tem que identificar
se tem algum desvio, se tem algum desperdício, se tem algum retrabalho, e mostrar para ele que, com resultado, você vai entregar uma obra perfeita para o O cliente. cliente quer o mundo perfeito e você tem que trabalhar com todas as variáveis humanas, de clima, etc., para que elas cheguem o mais próximo do perfeito possível. Só para falar rapidinho, que o Jorge já está chegando aqui, você falou sobre retrofit que você fez o Goiabeiras. Que ano que foi, você lembra? 2010, 2012. Foi de 15 anos atrás ali. Foi, 13 mais a ou 15 menos. anos. Exatamente. Isso, olha a oportunidade, que eu falo que eu sempre vejo oportunidade nas coisas. Em São Paulo, o que vem acontecendo é prédios antigos estão precisando passar por um retrofit, porque a estrutura dura lá infinitos anos, e com o retrofit ele se moderniza, ele se valoriza até para o próprio morador, proprietário, ou para comercializar isso. Então, é uma oportunidade para quem quer estar fora, para quem não quer ficar no Mato Grosso, e tem retrofit, já está acontecendo no Mato Grosso. Cuiabá é uma cidade com 303, 304 anos, então, com certeza tem uma área central que precisa ser modernizada, que precisa ser modernizada a parte de trânsito, enfim, né? Conforme as ferramentas que tiver. Sim. Mas legal, Paulo, eu vou chamar o Jorge, ele chegou por aqui. Opa, convidado especial hoje, Jorge Barbosa, da Barbosa Dalla Rosa. Barbosa e Dalla Rosa Fundações. Jorge, Barrinha, bom, tranquilo. Muito obrigado. E aí, Paulo, Jorge? E aí, Jorge? Bom, você tá bom? Bom, tranquilo. Beleza. Jorge sempre um cara comunicativo, alegre, tá sempre de bom humor. Foi sempre assim, Jorge? Você com essa cara de atleta aí, ponta esquerda. Ah, boa! Mas assim, a alegria faz parte. Eu acho que eu tento transmitir até meus votos aí de cumprimentos, né? Que tenha paz e alegria. Porque eu acho que a gente vivendo em paz, tranquilo, né? E aí, consequentemente, a alegria. Eu acho que é o fazer o bem, o estar bem. É isso. Legal, legal. Vamos começar contando um pouco, então, da sua história, da sua trajetória profissional, pessoal. Enfim, fica à vontade para contar pra gente. Bacana. Vou tentar passar para vocês aqui. Então, eu sou natural do Rio Grande do Sul, e aí, até de um pouquinho dos comentários, quando criança ainda, né, o despertar da engenharia, que é o nosso tema aqui também, engenharia descomplicada, né, e como surge o engenheiro, né, o curioso, aquele que tem o bichinho do engenheiro. Legal, gostei, hein? Né? Então, quando criança, eu morava na lavoura, né? As famílias nossas, da minha mãe, meu pai, trabalhavam com lavoura, mas naquele tempo a lavoura era muito dificultosa, era muito braçal, já tinha-se mecanização, né? Eram áreas médias no Rio Grande do Sul, mas assim, a mãe falava, os pais falavam, ó, tem que estudar, né? E aí eu gostava muito dessa parte de construção. Quando a gente era criança, antigamente tinha mais a instigar, assim, o que você quer ser quando crescer, né? Hoje em dia a gente toliu um pouco isso, né? Mas eu acho que era uma pergunta interessante. Verdade. E aí isso motivava a gente pensar o futuro, né? E eu falava que eu queria ser construtor, bem diferente de todas as famílias, mas eu queria ser construtor, né? Que nem diz lá no sul, colono, né? E aí disso, né? Minhas brincadeiras era construir estrada, né? Não tinha muitos carrinhos, os carrinhos a gente fabricava. Então, era construir estrada, construir galpão. Eu tinha um tio meu que tinha a serraria, pegava tábua, enfim. Fazia todas essas brincadeiras, ponte. Esse era meu passatempo. Legal, brincando ali na lavoura. Eu também gostava. Você tá falando uma coisa interessante que eu nunca tinha analisado. Eu adorava brincar, sei lá, na praia ou no fundo de casa, cavar, fazer ponte, cavar para fazer o túnel, fazer ponte, carrinho. Sempre gostei muito disso, legal. Você era assim? Como é que foi lá na infância? Eu era de Diamantino, né, interior de Mato Grosso. E eu lembro muito, assim, à tarde, lá a Odebrecht chegou para fazer o asfalto. Eu me diverti à tarde vendo o pessoal fazer o asfalto ali, jogar imprimação, fazer a capa. Jogava naquele monte de terra ali, de base, subbase, ficava rodando naquele cascalho. Quem sabe isso aí já começou a despertar uma certa vontade pela engenharia. Pô, legal. E aí você fez faculdade no Rio Grande do Sul mesmo? Não, aí os caminhos, né? Depois de lá a gente foi para um outro município no Rio Grande do Sul e depois eu vim para o Mato Grosso com 12 anos. Né? E aí a sequência, estudando, conheci, daí eu tinha uma tia que fez arquitetura no Rio Grande do Sul, né? Isso já um tempo maior, depois ela finalizou engenharia civil em Fortaleza e ela veio morar em Primavera.
E aí que eu comecei a querer trabalhar com ela, trabalhar na engenharia, gostava disso, então fui ser copista naquele tempo de fazer tudo no nanquim, só os mais antigos, Paulo já não lembra. Não, eu peguei sim, fiz projeto em caneta nanquim, Então, papel vegetal. que são os mais antigos. Então, fazia tudo na mão. Ainda eu aprendi essa etapa. Depois, na faculdade, a gente, né, fui estudar em Campo Grande também, terminei meu ensino médio lá. E aí, passei no vestibular em Cuiabá, fiz engenharia em Cuiabá, uma cidade acolhedora, que hoje estamos aqui, né, acolhe tantos, né, acho que todos nós aqui viemos de fora, estamos aqui. E aí, fiz engenharia. Gostava muito da parte de cálculo na época, só que o cálculo é um tanto que limitado à profissão, à atividade de calculista. Mas também gostava muito de máquinas, né? E aí, então, a tecnificação da construção é o meu, vamos dizer assim, meu forte, meu desejo, meu prazer. E quando a gente estava ainda na faculdade, já namorava minha esposa, Fabiane, por isso que é Barbosa e Dalla Rosa, né? O Barbosa eu, ela Dalla Rosa. A gente começou com uma empresa chamada IP Construções. Participávamos de obra de licitação, porque o início é difícil você ter uma rede de relacionamento, começar a prestar serviço, né? Então, ainda na faculdade, a gente começou fazer pequenas obras. A primeira obra, inclusive, foi uma cerca lá na UFMT. Participamos da licitação lá. Depois foi obras em Primavera. E aí, depois, também as crises da engenharia, né? Passa. Então, você vai se adaptando conforme mercado, oportunidade e N situações. É isso. Ô, Jorge, você falou aí que você gosta de maquinificar, acho que é esse o termo que você usou, né? Às vezes tem a ver com o que você vê, assistir a sua família com dificuldade na lavoura, que hoje são os maquinários, que isso aí tem muita coisa que a gente viveu, a gente traz para a nossa vida, né? O que você queria, de repente, era que aquilo ficasse mais fácil. E quando você se tornou engenheiro, também falou, pô, o que vai ter que vir para facilitar? Que eu sei que você passeia bastante para conhecer lugares e obras, né? Você gosta bastante disso. Então é tentar modernizar, trazer coisas, novidades. Legal ouvir isso. Sua esposa é engenheira, né? Eu, quando passei no vestibular, eu escolhi engenharia sem ninguém me sugerir e descobri que algumas pessoas da minha família tinham um sonho, inclusive meu pai, de ser engenheiro, né? E eu nunca fiz pensando em ninguém, e às vezes a gente está realizando alguma coisa das pessoas que gostam de você gostariam de fazer. Então, é isso, a gente tem muita coisa que vem lá de trás que às vezes a gente nem percebe que tá no subconsciente. E eu nunca fui orientado a isso, né? Sempre foi muito livre a minha escolha. E você já começou com fundações aí, na hora que começou a ficar um pouco mais robusto, ou ainda não? Não, aí, né, trabalhamos, aí teve essas crises, aí fiquei um tempo. Quando eu formei, eu fiquei praticamente 8 meses parado, porque você batia de porta em porta e não tinha oportunidades. Eu fiquei um tempo bem difícil. Aí depois, né, que foi depois desse tempo aí que eu comecei com as obras públicas. Naquele tempo tinha problema de inflação, essas coisas que era... A opção na época era obra pública, porque não tinha grandes empresas privadas aqui. A Plaenge estava no início, bem no início. Na verdade, quando eu formei, estava quebrando a Plaenge. A Plaenge não, é a Encol. A Encol, a Encol verdade. estava na fase final dela, Foi. então vocês estão falando de muito antigamente, hein? Você não tinha nem nascido. Falando de antigamente, às vezes vai ter algum ouvinte nosso no Spotify, viajando, e ele falou da caneta nanquim, né? Sim. Isso aí, às vezes, vocês estão mexendo com o sentimento de muita gente que está escutando a gente agora, né? Então faz tempo, Jorge, mas prossiga aí. As crises vinham e voltavam, então foi pelas oportunidades. Aí, meu trabalho de conclusão de curso foi na área de controle de erosão, porque tinha um professor, Márcio Miranda, né? Ele falou, Jorge, vamos fazer o seu TCC que seja útil para alguém. Aí fui à Primavera, conhecia, né, a cidade era pequena, prefeito, lá conversei qual que era a demanda do município, qual que era o problema que tinha no município. E aí era uma encosta que tem lá no município, estudei isso no meu TCC, criei toda a parte metodológica, o que seria orientação. Depois, na sequência disso, um outro professor trabalhou esse projeto com a prefeitura e aí me chamaram para dar a parte executiva disso. Aí eu fui para a Primavera, voltei à Primavera. Nesse tempo ainda minha esposa estava estudando engenharia aqui. E aí a gente foi desenvolver esse projeto, implantar esse projeto que está até hoje em Primavera,
E aí começou surgindo obras, serviços, voltamos à construção novamente. Aí começamos, né, nessa questão de tecnificar, meu pensamento sempre. A gente trabalhou com obra, com grua em Primavera, lá isso 2000, então é um tempo atrás, pré-fabricando obra, gosto muito de pré-moldado, pré-fabricação. Legal. Então viajava a São Paulo, conhecer as fábricas. Só que ainda Mato Grosso, naquele tempo, não tinha uma estrutura de pensamento das empresas ou do contratante para obras nesse porte, porque, como vocês falavam no podcast anterior, né, no primeiro, o pré-fabricado ele é mais caro, você tem uma tecnificação, só que você tem uma velocidade. Naquela época, 2002, eu participava da BICIC, participei da Comunidade da Construção, que é um projeto da Associação Brasileira de Cimento, e tentava trazer para cá, mas muitas coisas não viabilizavam um custo financeiro, ou o cliente não tem a necessidade de uma velocidade de obra que, às vezes, fora são acostumados. Então, isso é um ponto para a questão dessa questão da maquinificação, né? Mas máquinas em obra. Agora, há pouco tempo, você falou de China, estava também na China, a gente tentando viabilizar equipamentos, técnicas novas. A gente tem conhecimento de técnicas novas para solos, principalmente a gente pensar no Planalto do Mato Grosso, né, que seria a região lá de Sinop, né, Sorriso, Primavera, que são solos mais profundos. Cuiabá tem um solo raso, né, muito resistente, então se constrói prédios grandes com fundação superficial. Ah, em Cuiabá o solo é mais resistente. Mais resistente. Ah, não sabia disso. E o Nortão é mais profundo lá. É mais profundo para você ter capacidade de carga maior. Vamos dizer, você precisa mais estacas. Então, a gente tem buscado isso e está oportunizando. Então, tendo uma demanda, isso que eu falo, a gente vive de oportunidades, né? Surgindo oportunidade, a gente está pronto para essas oportunidades. Poder atender um cliente que tem alguma demanda diferente aí. Tem muita coisa acontecendo mesmo, hein, Paulo? Você falou sobre o Nortão, você falou de Primavera, acho que você tem um elo com Primavera. Hoje você mora em Cuiabá, você atua mais por aqui. Sim, desde 2012 a gente atua mais em Cuiabá. Porque a gente fez a mudança de obras, trabalhamos com pavimentação, estruturas, trabalhamos uma diversidade aí. E em 2004 a gente comprou, pela demanda de um empreendimento nosso, uma primeira perfuratriz. E aí a gente vinha participando, né, trabalhando com fundações e paralelo às nossas obras. Muitas atendiam isso. Sondagem, em Primavera a gente foi a primeira empresa de sondagem, porque não tinha. Então a gente foi incorporando serviços porque na região não tinham empresas ou não tinham quem fazia essa atividade, fazia esse trabalho. Vocês acabaram sendo pioneiros. Pioneiros nesse serviço. E aí veio, em 2009, a gente viu um nicho de mercado, uma oportunidade também para ampliar os serviços de fundações. E aí ficar dedicado exclusivamente a fundações. Lá atrás já tinha essa dificuldade de mão de obra, aí 2008, 2006 a gente participou das obras lá ali de Lucas do Rio Verde, Sadia, né, Perdigão. Então, era uma correria de mão de obra já naquele tempo. Mas essas máquinas que você vem buscando, você falou que foi a China lá conhecer, isso vem ajudando, conseguindo fazer vocês terem mais eficiência. Você falou uma coisa que eu achei legal, né? Que às vezes lá fora precisa de mais velocidade e aqui não precisava. Porque hoje tá tudo precisando de velocidade, as obras têm que acontecer. Você acha que é válido quando você faz um investimento de uma viagem, tem um custo de ir para a China, entender? Você ficou alguns dias só comigo, o Jorge ficou ali, acho que umas 2 horas ou 3 conversando e contando, andando em fachadeiro de bambu, etc. Me mandou foto de lá, achei super legal, né? E você acha que é válido isso, você investir um tempo, às vezes um recurso financeiro, e buscar novidades? Você falou de São Paulo, etc. O que você fala para os mais jovens? Sim. E para os mais velhos, que às vezes são resistentes, né? Para os mais veteranos? Eu acho que são para todos, né? Então, você buscar o conhecimento, você tem várias formas. Hoje, o conhecimento está disponível de uma forma muito mais fácil, né? Pela internet, vamos dizer assim, tanto faz a sua classe social ou o seu idioma, enfim, qualquer coisa, ela transformou essa barreira. Porque antes, para você ter conhecimento, às vezes, de uma biblioteca, de um livro, você teria que ir lá na biblioteca pesquisar.
Hoje, muito material está disponível online, Fácil de acesso, livro, né? de fácil Fácil acesso. Aí tem as mídias que divulgam. E essas viagens são viagens né, que você vai para buscar conhecimento. Lá na China é um pouquinho mais difícil o idioma. Então, a gente contratou um Com engenheiro para intérprete. poder chegar, conhecer as obras, né? Tinha um intérprete também. Então, tem um custo. Mas você tem conhecimento, você busca as coisas diferentes. Nesse tempo lá atrás, 2000, já que eu buscava São Paulo, era o recurso que a gente tinha, comprar equipamento. Mato Grosso não tinha grua, né? Não tinha Então, mesmo. trazer grua para cá, porque a gente já pensava pré-fabricação, então eu conhecia as grandes fábricas lá, Munte, Premo, né, que era Minas, São Paulo, para poder ver o que eles estavam fazendo lá, que são as grandes obras, ou que tinham mais estrutura financeira, porque muitas vezes a gente querer ou ter o conhecimento, mas depende de um financeiro para viabilizar tudo isso, né, Barrinha? Com certeza. Então, buscar o que fosse possível para cá. É igual agora, a gente vê as obras da China lá são desproporcionais, né? Se a gente conheceu uma máquina lá na feira no ano passado, uma máquina de fundação que faz estacas de 8 metros de diâmetro por 200 metros de profundidade. A gente... 8 metros de diâmetro. Dá quase esse Diâmetro. estúdio inteiro aqui. É. E por 200 200 metros de profundidade para fundações. Então, é algo que no Brasil a gente hoje está falando em estacas, aqui você vê falar estaca de 50 metros, coisa assim. Lá para eles isso é corriqueiro. comum. Tanto é que esse ano eu pedi, né, para o engenheiro, falei, me leva a ver obras pequenas. As obras são desproporcionais, estacas de 80 metros, 50 metros. Eles estão muito na nossa frente. São solos diferentes, né? São condições de obras diferentes. Então, aqui, não, por exemplo, para Cuiabá, não teria essa aplicabilidade. Mas, por exemplo, se você pensar Sinop, cara, eu já tenho mercado, porque as pessoas falam assim, Sinop não dá para construir prédio. Não, praticamente qualquer lugar você pode edificar. N construções, ponte, né, eólica, os aerogeradores têm fundações complexas, prédio. Então, a gente tem como viabilizar. Só que não é um custo, assim, um custo básico, muitas vezes, de uma fundação direta, de uma fundação de uma casa, de um pequeno prédio. São obras mais complexas. E aí o custo influencia desde uma obra privada a uma obra pública. Mas vamos lá, a gente fala da China, né, que é muito desproporcional, monumental, mas lá existe uma demanda de pessoas, então as máquinas evoluem mais rápido porque eles precisam construir para as pessoas terem onde morar. Né? Então, eles automaticamente estão sendo obrigados a evoluir. A gente ainda tem um pouco mais de tranquilidade. Por mais que eu falei que, na minha opinião, hoje a gente já está tendo que fazer mais acelerado, mas não está tanto assim como na China, né? Então é legal a gente ver, puxa lá para um lado, de repente você vem aqui, tá mais devagar, e se você equalize e fica aqui no meio, você está na frente de muita gente, né? E quais os tipos de fundação que você trabalha? Só público, você trabalha só privado, ou, né, ambas as... E que tipo de fundação você trabalha? Fala para o pessoal. Para a maioria que está assistindo deve te conhecer e saber tudo isso, né? Mas tem alguns aí que não devem saber, né, Paulo? Mas nosso trabalho é focado para as empresas privadas, que muitas vezes trabalham com obras públicas. Como, por exemplo, com o Paulo, a gente teve... no shopping lá, eu participei muito pouquinho, a gente fez uma obra do Goiabeiras. Foi a Roca, na época foi a Roca, uma empresa de São Paulo, não tinha em 2010 grandes empresas como hoje tem de fundação. A sua estava iniciando, eu acho, na época. Isso, a gente fez lá uns tirantes que ficou para trás, uma porque tinha uma interferência. Assim. Aí na época foi 2012, 2011, a gente já estava começando esse serviço, porque também foi uma demanda. Então a gente tinha conhecimento, teve as demandas, a gente... vai indo. Isso depende de planejamento, né, Barrinha? A gente poder viabilizar tudo isso. Perfeito. Voltando à sua pergunta aí do... Você falou, então, mais obras privadas, né? Que às vezes... Das empresas privadas, mas que são obras públicas e obras privadas. A gente faz desde residência, obras de ponte, que isso, a grande maioria são públicas. A gente já fez ponte privada, né? De obras que, às vezes... principalmente o pessoal de fazenda que tem que transpor rios, a gente já trabalhou nessas fundações, fizemos linha de transmissão,
enfim, ponte... Hospital Central, que Hospital agora é Central. Albert Einstein, inclusive. Toda a fundação foi do Jorge. Todas legal. as estacas lá. Alta Floresta, Hospital trabalhamos Regional juntos. de Alta Floresta também. Todas as estacas foram feitas pela Barbosa Della Rosa. Barbosa. E estacas. E você, o que você já viu de fundação nessas obras que você atuou, Paulo? Mais diferente? Ou mais robusto, ou, né? Olha, Barrinha, é bem comum estacas, é bem comum, eu acho que é um campo que o Jorge agrega bem aí. Eu vi uma cortina atirantada lá no Goiabeiras, muito grande, né, para sustentação de solo, onde você tem umas cordoalhas de aço que atirantam e sustentam o solo. Eu acho muito interessante, porque tinha um desnível, o shopping antigo com o shopping novo tinha uma diferença muito grande de nível. Você tem uma ideia, foram feitas 5 andares, né? G1, G2, G3, Sim. G4, G5, por diferença de nível. Foi feita essas garagens no subsolo. Então teve uma cortina para tirantar todo o shopping que já existia. Essa foi uma obra da Roca. Me interessei bastante pelo trabalho deles lá. Diferente do que tem no dia a dia ali. Normalmente... Diferente, E um edifício, que tipo de fundação normalmente tem, falando em Cuiabá? Em Um Cuiabá, prédio de 10, 20, 30 andares. Em Cuiabá, depende das regiões aqui, né? Cuiabá, Várzea Grande, tem uma diversidade de solo muito grande. Hoje, por exemplo, a gente está executando estacas hélice em Várzea Grande, está executando contenções, que são os cortes para poder fazer subsolo em prédios em Cuiabá, está executando contenção, que daí já são os tirantes também em Cuiabá, na Miguel Sutil, na obra da trincheira. Isso, na trincheira lá. Então, a diversidade de obras aqui depende dessa posição de locais da cidade, Sim. né? Você está falando da obra da trincheira, é uma obra complexa ali, né? Uma Sim, obra ali é uma diferente. obra complexa. Ali a gente fez fundação dos viadutos também, parte dos viadutos a gente fez, as fundações são estacas raízes. E lá atrás, na época dessas obras, que eram obras originalmente lá da Copa, enfim, né? Você também participou disso? Também participamos. Inclusive a nossa máquina, a hélice, vamos dizer assim, a primeira hélice contínua do Mato Grosso, a gente fez um teste, ou seja, ela veio da fábrica e descarregou onde seria a Arena Pantanal. E a gente, nesse teste, que viabilizou a fundação da Arena Pantanal em hélice contínua, porque era um processo que a gente apresentou para eles de maior velocidade, de maior produtividade. Né? Só que depois a gente não acabou executando a obra global, porque ele tinha algumas exigências, precisavam mais de uma máquina, eles queriam ter uma velocidade maior, viram que poderia produzir mais, e aí na época a gente estava iniciando, não conseguiu atender. Que legal, então fazendo parte da história real do Mato Grosso. Estamos aqui com uma lenda viva de fundações, hein? Duas, que sorte né? a nossa. Duas, porque o Paulo, toda vez que eu converso com ele, eu descubro uma coisa nova. E o Jorge também é meu amigo, né, pessoal, e conheço bastante sobre a história dele, mas não sabia de todos os detalhes, porque eu cheguei mais recente aqui, né? Então, o primeiro podcast do Mato Grosso, a história da fundação da Arena Pantanal, quando foi construída, que legal. A maior laje do Mato Grosso, a gente escorou ali no Parque Novo Mato Grosso. Então, pô, que legal, muita coisa acontecendo por aqui, muita coisa né? acontecendo. E normalmente você atende construtoras, incorporadoras de prédio, ou não é o comum? São mais casos, mais obra pesada? Tem de tudo e é muito por momento, Barrinha. Por exemplo, este ano a gente fez menos obra residencial de prédio e mais obra pública, este ano. Também a gente já saiu fora do estado para trabalhar muito com obra comercial, né, e obras públicas também. Fizemos linha de transmissão, já trabalhamos em Fortaleza, no Piauí, trabalhamos na Amazônia, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Brasil. Então, alguns clientes que a gente já tinha prestado serviço acharam, né, gostaram do nosso trabalho e nos chamaram. A gente não é o nosso foco ficar indo fora do estado, né? Mas em surgindo a demanda, isso que eu falo da oportunidade, algum cliente que já trabalhou nos demandar. Até a primeira obra que foi no Porto de Pecém, próximo de Fortaleza, eu falei, cara, eu não tenho, é muito longe, né? O extremo aí você não consegue. Ele falou, Jorge, eu tô sofrendo aqui, vem pra cá. E a gente ficou lá 4 meses e conseguiu resolver a obra do cliente. Então, obviamente, foi viabilizado o custo financeiro, etc. Você sair daqui de Cuiabá, do Mato Grosso, ser uma referência para uma grande obra lá em Fortaleza. Isso é legal. Até isso me traz uma pergunta. Você falou que, né, o interesse de vocês não é estar muito fora do estado, mas não falou que dentro do estado não, né?
Eu entendo que deve ter uma demanda de obras legal em Cuiabá, que atende ali o que você precisa. Qual é a sua visão, a visão do Jorge, e também, claro, falando pela sua empresa e fundação, do que está acontecendo no Nortão? Vou falar Mutum, Lucas, Sorriso e Sinop. Pois eu queria ouvir de você, eu queria te fazer essa pergunta faz tempo já. Qual é a visão a sua, Jorge, do que está acontecendo no Nortão, da dificuldade de tudo, da falta, não só de mão de obra, para a gente não ficar se apegando nesse tema, mas de material, de pessoa especializada, de maquinário. O que você acha? Você que já viveu bastante coisa, mais fases aí, ciclos do que eu, por exemplo. Por exemplo, você gosta de atuar lá, não é o que você prefere. O que você me fala do Nortão hoje do Mato Grosso? Não, a gente atua, né? Até esse ano a gente já fez obra Itapurá, obra de silo, armazéns. Hoje em Mato Grosso a gente já participou também das indústrias de biocombustível, né? Etanol. Atua foco nosso dentro do estado, essas obras mais industriais, que tem volumes grandes de demanda de fundações, né? Hoje, a região lá de Sorriso tem uma empresa semelhante à nossa, que também faz estacas, né? Então, dependendo das demandas, tanto a gente sobe, né, tendo um volume maior para atender as obras de lá, ou clientes nossos daqui que vão construir lá, ou clientes que a gente teve daquele tempo também que demandam, né, necessidade de estacas, a gente atua e vai trabalhar. Aqui em Cuiabá a gente fica focado para poder atender os nossos clientes ou a nossa região principal. Esse ano, em função da demanda, e até por essa dificuldade que você falou de mão de obra, mas não é de falar, então a gente também está limitado em o que a gente pode demandar, atender os nossos clientes. Porque não adianta eu, vamos dizer assim, ficar pegando obra, né? O termo nosso aí da engenharia, pegando obra, e depois não está entregando. Então, o nosso compromisso é estar entregando a obra com responsabilidade, com a confiança, que a gente entregar isso para o cliente, uma obra que seja confiável, né? Eu também tenho essa preocupação em fazer uma boa obra, né? Às vezes a gente está com o cliente discutindo o projeto ali, para ver a melhor forma, o que tem de melhor, o que viabiliza a melhor forma. E a gente estando dentro de casa, é mais fácil de você estar próximo, acompanhar, para que fique um acabamento ali, um resultado final melhor. E às vezes a gente busca muita coisa fora e descuida aqui do quintal de casa, né? Então a gente precisa primeiro atender bem, na minha opinião, claro, no meu ramo, tentar atender bem a região para depois buscar alguma coisa fora, né? E você, Paulo, o que você acha do Nortão hoje, até para os jovens profissionais, para quem está tentando fazer uma transição de carreira, enfim, que está num momento difícil, não está conseguindo emprego, lá tem oportunidade. O que você acha? Você é um cara que já foi para fora de casa, né? O que você acha que está acontecendo por lá? O Nortão reflete na prática aquilo que a gente começou a falar no início do podcast. A indústria da construção civil, ela cresce paralela à indústria nacional. O que está acontecendo lá? O agronegócio, que hoje é uma indústria do agro, está construindo muito silo, muito armazém, reformando fazenda, ampliando fazenda, fazendo asfalto, ferrovia chegando. Então, para quem está começando, é muito animador ir para o Nortão, porque tudo vai acontecer lá, né? Indústrias vão chegar, indústria do algodão, indústria do corte, do abate, de frango, de gado, enfim. É uma oportunidade ímpar para quem quer se aventurar e ir para o Nortão, né? A gente já viu até em rede nacional convites para o pessoal do Brasil inteiro a irem, né? Os prefeitos que devem estar bastante preocupados em atender tudo isso, porque aí tem que gerar escola, tem que gerar hotel, tem que melhorar água, esgoto, telefonia, enfim. E aí que entra o engenheiro, né? Esse ciclo de conversa nossa, ele iniciou num assunto e está praticamente já finalizando com esse desfecho, que o Nortão é o nosso grande boom. Cuiabá também está sendo. O nosso tempo está um pouco curto aqui. Hoje a gente tem pista dupla para ir para lá, né? Quase tudo duplicada, já vai dando mais tranquilidade. A gente tem um organismo vivo lá, tudo crescendo, tudo acontecendo. Eu também vejo que o jovem profissional, ou quem quer se reinventar, quem quer se reciclar, de repente é um lugar legal de estar lá. Você vai ver muita coisa diferente, às vezes que você não viu durante a trajetória de vida, e vai pegando fôlego, além de, claro, ganhar dinheiro, porque a gente trabalha para ganhar dinheiro, né? É importante para a vida, né? Uhum, sim. E o Nortão, o Paulo estava comentando, né? A gente trabalhou lá em Alta Floresta. Foi. Então, uma infraestrutura, porque está se adensando mais. Hoje,
mais pessoas morando nessas regiões, tendo a demanda de mais pessoas, porque vai como indústrias, né, essas de biocombustível, o agro, Sim. precisa ter gente, as cidades precisam ter infraestrutura, então é construção de estradas. Lá tem um amigo, um colega também engenheiro, ele foi abrir uma estrada quase na divisa com o Pará lá, para uma nova região que está se abrindo com novas lavouras. Então tem que se escoar essa produção de lá para chegar numa estrada, ainda numa estrada, abrindo uma estrada de chão, para chegar numa estrada pavimentada, para chegar no armazém, para chegar perto da ferrovia, para ir no porto. Então, pra pegar o navio e aí chegar. A Olha que logística legal, né? completa, né? E ainda estão abrindo novas estradas de terra. Novas Que legal, eu não estradas sabia de terra. disso. Então, levando infraestrutura, porque assim, abre-se as picadas, depois vai ter que se fazer uma estrada que dê condição de trafegabilidade praticamente o ano, porque as estradas não têm condição de trafegabilidade, fazer bueiro, fazer ponte. Nossa estrada aqui, eu acho que eu não vi o tempo que construiu mais ponte do que esses últimos anos, né? E está se fazendo de pontes, viadutos. Então, toda essa infraestrutura, ferrovia entrando, a gente hoje aqui tem demanda e oportunidade para tudo. Isso aí, oportunidade. E eu acho que é muito legal que tem muita coisa pública e muita coisa privada. Então não tem só público e não tem só privado. Você vai para o que você gostar, para o que você preferir, para o que você se identificar mais, né? Ou que tiver mais oportunidade. Inclusive, a partir de janeiro agora, eu vou começar a atuar mais forte lá no Nortão, dado essa fusão que a gente fez com a Loki Andaimes. A gente quer atender principalmente edificações dentro da cidade. A gente já está atendendo ponte na Sans Tripolone, lá no trecho de Sinop, escoramento de laje de ponte, enfim, laje de ponte não, das travessas, a laje é toda pré-moldada, né? Eu sou comercial, né, gente? Certo. Você tem esse direito. É isso aí. E envolve bastante técnica, e a Loki Andaimes trouxe muito isso aqui para Top Locações, essa parte mais técnica de assistência, de projeto, de cálculo, etc. E eu vou rodar bastante pro Nortão e eu quero falar sobre ele, eu provoquei vocês agora, eu quero falar sobre ele nos próximos podcasts, porque, como a gente falou, o nosso interesse é falar de engenharia, falar para os mais jovens, falar para os mais velhos, e o alcance foi muito legal, muitas pessoas assistiram, deram feedback, né, Paulo? Foi bacana. Aí você trouxe para mim lá do seu lado, a gente teve um número de visualizações que me surpreendeu muito, e muitos ligaram e falaram, eu assisti todo o podcast, que legal, fale sobre tal tema. Então já pediram temas, a gente tem que aproveitar tudo isso e fortalecer a engenharia do Mato Grosso, que é o estado que está hoje, né, uma locomotiva. Mas legal, a gente está precisando, nos minutos finais, eu queria que você fizesse essas considerações finais, né? Falar aí sobre a sua empresa, se você tem interesse, quem tiver interesse em contratar o trabalho de vocês, procura você, como é que faz? Então, eu lá faço técnico comercial Isso aí. Né? Nós somos uma empresa pequena, né? Não é uma grande empresa, já fomos um pouco maior, mas aí por essas questões de oportunidade, de comércio, hoje eu faço comercial e técnico. Então, estamos aí disponíveis para atender qualquer demanda de obra, a área geotécnica. Também deixar para os jovens que estão chegando aí, que tem muitas oportunidades no mercado, né? Tanto na área de geotecnia, também precisamos a parte de cálculo, precisamos novas empresas a trazerem coisas novas também. Eu acho que tem muita gente que tem medo da concorrência, mas eu acho que ela é salutar, que faz você não cochilar, né? Tá sempre buscando coisas novas para oferecer para os clientes. E estamos aí. Acho que sucesso a todos nós, né? Maravilha. Então, Jorge, obrigado por aceitar o nosso convite, por falar um pouco aqui pra gente, até para não ficar muito longo pro nosso ouvinte assistir o próximo episódio e, de repente, um dia até você retornar. A gente quer fazer um fluxo e a obra ir crescendo ali, saindo da fundação, né? E, mais uma vez, muito obrigado. Você falou aí sobre enfim... A gente tem geotecnia, a gente tem IFMT, a gente tem o FMT, a gente tem o NEMAT, muitas faculdades, a região de Várzea Grande, lá tem o IF, a UF, o Parque Tecnológico construindo. Então fica a dica para os mais jovens que realmente vão ter muitas oportunidades, vai ter muito trabalho, muito serviço e, mais uma vez, como eu falei, a gente, na minha opinião, trabalha para ser remunerado por isso. Né? Então, vale a pena se esforçar, entrar numa universidade ou no Instituto Federal e, de repente, você fazer essa parte mais técnica que está em falta.
tem falta de mão de obra ali mais bruta, menos especializada, mas também tem falta da especializada. Sim, Né? também. E você, Paulo? Considerações finais. Minhas considerações é agradecer o Jorge por ter aceito o nosso convite, ele é um grande incentivador desse podcast. Quando a gente fez o primeiro, ele deu um feedback legal. Isso é animador para nós que estamos começando, né? A gente é velho de engenharia, mas novo na mídia. Então a gente precisa desse feedback, a gente faz novos convites para os colegas que estão nos assistindo. Quem quiser participar do podcast Engenharia Descomplicada, fica o convite para vocês. Agradecer ao Barrinha, que é um amigo, um parceiro de longa data. E vamos torcer para os próximos, né? Serem um sucesso como estão sendo esses. Vem novidade por aí, surpresa. Coisa não pode boa, contar, não pode coisa contar, boa. não pode contar. Então é isso isso. É isso, pessoal. Também agradeço vocês escutarem a gente até agora. É muito importante pra gente, é muito importante pro nosso estado. Nós somos o primeiro podcast que fala de engenharia aqui dentro do estado e fica todos os canais abertos. O Jorge se colocou à disposição se precisar conversar direto com ele. Tanto a mim como o Paulo, vocês têm ali o nosso Instagram, tem um acesso pelo YouTube, Spotify. Conversa, tirem suas dúvidas, tragam sugestões pra gente, que vai ser sempre muito bem-vindo. William, meu parceiro, coloca pra gente Engenharia Descomplicada pra gente fazer a foto final aqui, por gentileza, meu irmão. É isso, Obrigado. gente. Obrigado, pessoal. Valeu.